Combinado. Oiê! Oiê. Bem-vindas, bem-vindos novamente ao nosso programa, né? Voltado aí para a maternidade. Ser mãe é Freud, né? Estamos aqui em mais um episódio e é hoje, né, com a querida Mônica, que vai se apresentar depois que eu encerrar aqui a minha apresentação breve, né? Que é também do nosso time agora, que agora eu falo que nós temos um time de mães psicanalistas, mães engajadas no estudo dessa ciência, né, que ajuda tanto a gente a compreender o ser humano a partir de diversas perspectivas, né, não limitando, né, a algo muito estreito, né, muito, todo mundo tem que ser assim. Então, acho que já deu para perceber por todos os episódios até aqui que a ideia é justamente a gente quebrar essas paredes, né, ampliar as discussões e provocar, né? E hoje o tema é que a gente poderia definir de uma forma bem resumida, a gente fazer uma questão que é uma questão que pode parecer simples, mas que ela também pode gerar desconforto, né? Quem em nós quis ou quer ou deseja ser mãe, de fato, né? E aí vocês vão entender, a partir do nosso desenvolvimento aqui, o que a gente quer dizer com isso, né? Uma questão que normalmente a gente teria que fazer antes de ser mãe, mas que poucas fazem. E é natural que a gente não faça. E talvez se a gente fizer antes, também não mude nada. Mas que é interessante a gente hoje, né? Eu e a Mônica, já mães, né? A gente conversando sobre isso, pensar, né, de onde vem esse desejo e quais as possibilidades de lugares, né, subjetivos de cada história, de cada mãe, né, de onde vem, né? É porque realmente eu quero, o sonho da minha vida é ser mãe? É porque eu tenho alguma carência que eu quero que algo de fora preencha? Enfim, a gente vai tentar trazer aqui algumas possibilidades de olhares e de questionamentos, né, para ajudar cada uma a fazer essa reflexão e se de repente chegar numa resposta que olha e fala, opa, eu preciso olhar para isso aqui, a psicanálise pode ajudar. É isso, bem-vinda, Mônica, agora é com você. Obrigada. Vamos lá, deixa eu me apresentar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a Mayra pela oportunidade de estar aqui. Sou iniciante em podcast, então eu estava até brincando com ela agora, sabe como que é a primeira vez, né? Primeira vez a gente nunca esquece das coisas, então vamos lá. Bom, eu sou amante da psicanálise, né? Sou estudante, estou finalizando, meus estudos em psicanálise e sou uma eterna estudante. Adoro essa área de mente, enfim, sou apaixonada. E eu sou mãe de dois. Eu sou mãe do Luca, hoje tem 9 anos, e da Ana Júlia, de 3 anos. Então, eu estou aqui com a Mayra para a gente falar sobre as dores e delícias aí da maternidade. Né? Conversar bastante sobre esse assunto, porque é um assunto é, principalmente quem é mãe novinha, né? Assim, eu estava conversando agora com uma amiga que tem, acho que 27 anos, que está grávida, e ela me falou, Mônica, nunca tive contato com criança, e ela está um pouco perdida. Então, eu acho que muitas mães têm esse sentimento, né? Porque vem aquela vontade, como a Mayra falou, que pode ser de um desejo de ser mãe, de não estar sozinha, que pode ser um desejo de ser cuidada também, enfim, pode vir de... É sempre um desejo, né? Da onde que vem esse desejo, né? E eu estava assistindo um podcast da Vera Iaconelli, que é uma psicanalista, e ela estava até falando sobre isso, né? Que a mãe se vê refletida na criança, né? A mãe, ela é natural a mãe se ver além do reflexo, ver a criança como sendo dela, né? É o meu filho, é a minha filha, né? É um efeito que vem lá realmente do narcisismo, que até um certo ponto é saudável, né? E que não pode extrapolar, né? Achando que a criança vai ser, aquele ser vai ser uma propriedade sua para sempre. Né? Não é assim que funciona, mas isso também é um aprendizado, né? A mãe, ela, cada segundo que passa com o filho, ela vai aprendendo, ela vai se desenvolvendo, então é importante que todos nós, mães, estejamos abertas, né, para esse aprendizado.
né? Isso que é o importante. Tá? Eu queria só falar um pouquinho aqui, queria que a Mari desse prosseguimento aí, a gente vai debatendo. Eu estou aqui ouvindo, que eu falo que assim, a gente vem aqui para ensinar, para aprender, para trocar, a gente vem aqui para tudo, né? Na verdade, a gente vem aqui para brincar, tá, gente? Porque assim, é um lugar de se divertir, de falar de tudo isso que às vezes no dia a dia, na nossa sociedade, fica tão denso, né? Principalmente para quem é mãe, é tanta cobrança, é tanto faça isso, não faça aquilo, isso está certo, isso está errado, né? Então, eu acho que o convite aqui é a gente olhar e a gente também ser aqui um lugar assim de duas mães, né, que também se fazem essa questão ou se fizeram essa questão e que provavelmente, eu não sei você, Mônica, mas eu nunca fiz essa questão assim antes de ser mãe, né? Assim, a decisão de ser mãe era uma decisão, eu quero ser mãe. E aí, se alguém te Mesmo por aqui, perguntasse, mesmo por né? aqui. Era uma vontade que vinha de dentro, Então, e é era aí que está o aquilo. ponto, né? Será que vinha de dentro, né? E é essa pergunta, né? Será que esse desejo que a gente diz que é um desejo nosso, né, de ser mãe, hoje eu consigo identificar que, no meu caso, era uma carência, principalmente no primeiro, né? Então, assim, o meu primeiro filho eu tive com 33, né? O Rafa, que agora está com 10. Quando ele for mais velho, ele vai ouvir isso, ele vai entender. Tomara que ele não ouça antes, senão ele vai ter que fazer terapia, né? Mas Mas ele entende, ele entende. e é muito interessante, porque eu estava na Alemanha na época, né, com meu marido, a gente já estava lá quase 4 anos, e eu estava, assim, num lugar onde eu tinha muita saudade, né, assim, da minha família, e eu tinha uma ilusão, porque a minha família, eu amo de paixão todos vocês hoje, depois de alguns anos de análise, mas era uma família que era muito desunida. Era muito, cada um pro seu lado, né? Assim, a minha família é muito independente, não é aquela família grudada, né? Mas a gente Sim. se ama, a gente se dá bem, a gente se encontra eventualmente, mas não é uma família grudada. E eu sempre tive esse desejo dessa família italiana, sabe? Dessa família que tá todo Sei, mundo todo junto. mundo junto e misturado, grega, né? Para quem assistiu o Casamento Grego, aquela coisa. Exato, gente, era o meu sonho de família. Eu acho que eu peguei esse referencial, né, em algum lugar na minha infância, e era a família que eu queria ter. E aí, o que eu sonhava? Que eu ia conseguir fazer com que a minha família de origem fosse essa família, né? Uhum. E o que hoje eu entendo? Na verdade, depois da minha minhas primeiras sessões de análise, lá nos 22 anos, depois nos 37, acho que foi com 37 anos que eu acho que eu fui entender isso, que, na verdade, eu acabei desejando ter um bebê naquele momento, que não era um momento fácil, né, em todo o circuito que estava acontecendo na minha vida na Alemanha, porque eu tinha um desejo de, quando eu voltasse para o Brasil, o fato de eu ter um bebê, a família viria até mim, entendeu? E esse bebê seria responsável por unir todo mundo. Uma responsabilidade fácil, né? Para um ser. Assim, ele já nasceu com, assim, com uma missão simples. Sim, sim, sim. Então, olha que louco. Então, assim, eu fui acessar isso depois de muito tempo. E o Rafa foi uma criança que chorava muito, que não dormia, que teve cólicas horríveis. Então, assim, ele teve várias questões e que eu fui entendendo que isso, né, eu acho que esse fato de eu ter desejado ele para colocá-lo nessa função, né, inconsciente, é lógico que eu não tinha consciência disso, Sim, sim, né, é exatamente. completamente inconsciente, gente. Esse é o ponto, né? Só que é inconsciente, mas tem consequências, né? Que geralmente são colhidas pelos nossos filhos e pelas relações pais e filhos, né? E aí, de repente, eu descobri que era isso. Eu queria. E aí, quando a gente chegou no Brasil, o que que aconteceu? Não aconteceu isso. Então, além de tudo, ainda fiquei frustrada, entendeu? Então, imagina a relação com o Isso filho. provavelmente deve ter trazido uma raiva, né? Uma Sim, raiva sua, inconsciente ou consciente, né? Em relação a ele não ter te ajudado nisso, né? Você vê como que as exato, coisas elas se misturam, né? E a gente, exato. sem querer, a gente coloca esse peso, né? Mães não se sintam culpadas, tá? É só assim, Não, a gente nem precisa dizer para a mãe não se sentir culpada, porque ela já se sente é naturalmente. natural, é difícil, né?
Esses É dias eu muito li difícil. era assim, o título de um texto, assim, que era de um artigo, era Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Tipo, não é nasce um filho, né? Porque a gente sempre vai ter esse sentimento, mas aqui realmente é o que você falou, não é? Eu estou trazendo justamente isso para entender que foi um processo inconsciente, porque existia o meu lugar consciente que eu queria muito ser mãe. Eu queria ter um filho para amar, para me dedicar a ele, para fazer carinho, para cuidar. Mas inconscientemente existem outros desejos por trás daquela decisão, né? E um deles era esse. Assim como existem muitas mães que inconscientemente têm um filho porque percebem que o relacionamento está degradado e acha que a partir do momento que chega um filho, eu não sei como está na geração atual de mães, mas na nossa geração, nas gerações anteriores isso acontecia muito, né, das mulheres, depois de anos de casado, falar, não, tipo, tem que ter mais um. Por isso que tinha um monte, né? Várias tentativas de segurar o casamento. E tem também, essa história que eu contei, eu atendo uma pessoa que é a mesma coisa, entendeu? É a mesma história de, não, na verdade tem uma pessoa, é que tem uma outra história que eu, na verdade, é uma amiga minha que me contou que era assim, morava a família com o avô e com a avó. Aí, tipo, moravam os pais do bebê, né? Os pais, na verdade, antes do bebê nascer, com os avós. Acho que os avós maternos, se eu não me engano. E aí morreu o avô. A avó ficou em depressão. Ela ficou muito triste. Esses pais decidiram ter um filho para alegrar a vida da avó. E assim, até hoje, esse filho não consegue deixar a avó. Ele não consegue ir para a vida dele, porque ele tem uma responsabilidade de fazer a avó feliz, né? E a Então, gente está cheio de exemplos, né, Mayra, aí de filhos. Tem um amigo que, inclusive, ele também está estudando psicanálise comigo, que ele tem uma prima que tem um filho que tem 18 anos e o menino está 6 anos, trancado dentro de um quarto. Olha isso. Ele não sai de dentro do quarto, nossa, entendeu? E a mãe dele fala que tudo bem. como Vê assim? que coisa, né? Vê que coisa. Ele não consegue. Ele é ele não tem nenhuma patologia, ele é assim, um adolescente normal, mas ele não sai de dentro do quarto. Então, isso daí é uma coisa bem séria, né? Das mães criarem os filhos de maneira com que eles fiquem dependentes emocionalmente daquela mãe. E aquela mãe manter essa dependência, né? E não deixar o filho voar. E o filho fica ali preso. É que aí entra, né, naquele tópico, né, que a gente até comentou um pouco, né, antes, né, sobre o que é chamado, né, que me incomoda um pouco esse nome, a verdade é essa, né, que são as mães narcisistas, né, Uhum. que são essas mães que não deixam, né, não tem esse descolamento, né, que tá tudo voltado para elas, né, tipo assim, eu tenho um filho, né, o meu desejo é ter alguém que olhe para mim, que cuide de mim, O né, filho é meu, não é de exato, mais ninguém. exato. Criar filho para o mundo que nada. Assim, aí você imagina, né, que eu acho que é o importante da gente trazer aqui esse olhar, que eu acho que tem pouco por aí, né, as pessoas sempre trazem esses tópicos, né, dessas mães, que, ela teve, né, porque ela quis segurar casamento, ela teve porque ela queria, sei lá o quê, com o filho, e aí as pessoas entram no lugar de julgamento, né, e até mesmo essas mães, né, que têm os filhos para suprir esse buraco, essa falta, né, que vem de uma história, né, então, esses desejos inconscientes dessas mães, eles têm uma origem, né? E que vem Sim. da história Eles têm dessas uma mães. história com a mãe, uma história com a avó, né? Uma história geracional que vem acompanhando aí. Exatamente. E as pessoas ignoram isso, né? As pessoas julgam. Por isso que me incomoda a questão de falar mães narcisistas, né? No sentido de que, por que todo mundo fala mãe narcisista, ninguém fala pai narcisista, filho narcisista? Porque existem também, né? Mas Sim. são as mães que precisam desse rótulo. A gente já não tem rótulo suficiente, né? A gente já não tem cobrança suficiente. Será que não é a hora da gente, inclusive as mães, porque me chateia ainda mais quando são mães falando de mães, né, com esse rótulo. Porque eu sempre falo, né, para os meus filhos, quando eles começam a rotular alguém, né, eu falo, filho, imagina assim, imagina uma coisa com um rótulo. O que que acontece se você pegar uma folha e colocar um rótulo? Você enrola a folha, você bota um rótulo. Abre mais.
ela não se mexe. Eu falei, exatamente, você acha bom colocar rótulo? Né? Não é bom colocar rótulo, porque a gente não resolve. Ao contrário, né? Você fala, você é uma mãe narcisista. Isso está ajudando a criança, a mãe, a sociedade? Né? Eu acho que A essa gente tem que questão que a gente... trazer, a gente tem que trazer um caminho, né, para essas mães, para elas poderem se olhar, né, se conhecer, se fortalecer, né, para poder entender o que é que acontece ali dentro daquela mãe. Às vezes aquela mãe nunca teve a oportunidade, né, de trazer esse conhecimento à tona, né, entender o que acontece. Às vezes ela sente um desconforto, ela sente que tem alguma coisa de errado, mas ela não sabe que caminho trilhar, né, para poder. Então, assim, eu acho que a gente, assim, as pessoas que gostam de trazer mensagens para um público de mães, tem que ter esse pensamento, sabe? De que eu posso trazer para agregar e não para simplesmente julgar, né? Porque é fácil julgar quando não é contigo, né? É com o outro. É muito simples. Mas essa eu Exatamente, acho que que é a uma dor coisa do que é outro é do importante. outro, né? A dor do outro é do outro. A gente fala de Exato. energia o tempo inteiro, então eu acho que é esse o tom, né, assim, do que a gente está trazendo aqui, de você, da gente conseguir fazer essa, por isso que é importante, né, as mães que estão aqui ouvindo, entenderem, assim, a importância de, já teve filho, ok, se pergunta, quem em mim desejou ser mãe, né, e entender a partir daí as faltas, muitas vezes, e começar a Uhum. perceber existem, porque que nem tem muitas mães que, de fato, elas estão nesse comportamento, né, de narcisismo, né, não saudável, até mesmo patológico, muitas vezes, porque elas realmente não se questionam, né? Então, assim, eu conheço histórias que a pessoa não percebe, entendeu? Justamente porque a libido dela está completamente voltada para ela, né? Ela não vê o que Exatamente. está em volta, ela não E vê. às vezes percebe tardiamente, né? O Exato. problema é esse, se ela não percebe para o resto da vida, ela acaba não percebendo o mal que isso está gerando, né? Se estiver gerando algum mal. Mas o problema é quando percebe tardiamente. Aí já Exato. fica mais difícil de tomar alguma ação, de fazer alguma mudança, né? E aí é importante quem está próximo dessa mãe, né, talvez ter esse conhecimento, né, ter essa percepção de que pode ser que existe ali uma necessidade dela ter um acompanhamento, dela ter um olhar, dela buscar se entender melhor, se conhecer, entre aspas, né, que eu falo que a gente se conhece sempre entre aspas, né, mas dela ter esse trabalho de conseguir acessar as próprias faltas para poder ter esse descolamento dessa criança, né? E essa capacidade de olhar ao mesmo tempo essa criança, né? De conseguir acolher essa criança, esse filho, essa filha, que é Exatamente. vítima dessa dor dela, né? Então, o que eu vejo acontecer muitas vezes é essa mãe não toma consciência e são os filhos que acabam se afastando, de alguma forma. Eu gosto sempre de pensar, Mayra, que aquela mãe, ela foi um bebê, né? Ela foi uma criança. E nós somos seres biológicos que não nascemos prontos, né? A gente é fruto do meio que a gente convive. E a gente é fruto das sensações e dos sentimentos que a gente tem no momento que a gente interpreta algum acontecimento da nossa vida. Né? Por isso, às vezes, na mesma família, tem dois irmãos que passam por situações diferentes, um é totalmente traumatizado e outro é totalmente ok. Passaram pela mesma coisa, às vezes os dois tiveram mães alcoólatras ou pais alcoólatras, mas um está ok e o outro tem um outro questionamento. Então, nós somos seres únicos, né? Que além do meio que influencia o nosso desenvolvimento, né, tem toda essa questão de como aquela criança se sentiu naquele momento. Então, assim, como que essa mãe, como é que foi a infância dessa mãe, né? E a mãe dessa mãe, né? O porquê que ela passou, o que que ela trouxe, né? O que ela sabe sobre tudo aquilo, né? Então eu sempre penso, eu olho quando eu vou trabalhar em algum atendimento, né? Um grupo que eu já participo, eu olho aquela criança, né? Eu falo, como é que foi, né? Eu olho não só aquele adulto que veio até mim, né, para contar uma dor, para trazer uma dor, mas a criança que tem ali desesperada, que tem aqueles pontos, né? Então essa coisa de nós sermos únicos e únicos mesmo, porque assim, por mais que as histórias sejam parecidas às vezes, não necessariamente o que vai ser resolvido
O que vai resolver para um vai resolver para o outro. Porque são muitos detalhes. Por isso que a psicanálise é tão linda, né? Porque Exato. assim, às vezes ela leva um tempo maior, né? Porque para você conseguir entender, né, a particularidade daquele ser, né, o que que aconteceu, como ele sentiu, como que aqueles afetos, né, pulsaram, como diz você, né? Exato. Falamos dessa questão de pulsar, como aqueles afetos pulsaram e ainda pulsam dentro daquele ser. Né? Por isso que a gente não pode, né, nunca, você falou de rótulos, né, a gente não pode fazer isso também com o paciente, com colegas, né, com ninguém, exatamente por causa disso, porque quando a gente tenta colocar dentro de um padrão, dentro de um rótulo, aí não funciona, não flui, né, não anda. Exatamente, porque aí você Eu posso coloca, você diagnostica, sempre, né? Você entra nesse lugar de ficar diagnosticando, né? Como se, assim, você diz, é como se você tivesse um veto ali, né? Você fala assim, olha, você tem isso. E parece que a pessoa se agarra naquilo, uhum, entendeu? Assim, eu percebi muitas vezes. Então, assim, a pessoa fala, ah, você tem esse problema, por isso você é assim. Aí tudo que a pessoa faz, ela começa a justificar a partir daquele diagnóstico. Ou isso, seja, você ajuda alguém dessa forma? Não ajuda. Você sabe que eu não, lembrei de uma outra situação nesse sentido de quem em mim quer ser mãe, que também tem a ver comigo, mas que a gente ouviu até num caso clínico aí que a gente ouviu junta, né, de uma mulher que teve uma infância muito dolorida, muito sofrida, que não foi olhada, né, ela sente que não foi olhada pela mãe, porque eu acho que isso também, essa narrativa é importante, né, a gente fazer, que é como cada um sentiu. Muitas vezes a mãe realmente assim se fez presente, a mãe acolheu, mas para aquele sujeito não foi suficiente, né? E isso tem que ser legitimado, né? Igual você falou dos irmãos, né? Na minha casa nós somos em 4 e hoje, por todas as minhas análises e meu tempo, né, de autoconhecimento, eu entendo que eu sou aquela que era insaciável, né? Assim, nada bastava para mim, entendeu? Eu queria todo o amor do mundo. E os meus irmãos, todos de boa, todos de boa. Veio tudo para mim o amor. E minha mãe fala, e você era, né? Os meus irmãos brincam até hoje, se eles verem esse podcast, eles vão ficar rindo, que eles falam que eu sou a preferida. E eu nunca você era senti a preferida e mesmo assim você não sentia que era o suficiente, E né? eu nunca senti esse lugar de preferida, ao contrário, eu achava que eu era rejeitada. Então, olha como é subjetivo, né? Então, eu lembrei dessa história que a pessoa, né, a mulher, ela se sentia super, né, não olhada pela mãe, sofrimento, passou por uma vida difícil, um monte de coisa, e aí, de repente, decidiu que ela quer adotar uma menina, né? E é muito interessante, né? Porque daí, dentro do caso clínico, né, a gente se questionou ali, né? Por que que ela quer adotar? Né? Porque é uma pessoa que tem, assim, já lá, entre aspas, né, diagnosticado problemas realmente sérios, né, que precisa ser medicada. Então, teoricamente, não seria o melhor momento, né, para ela adotar uma filha, né? Ela ainda está no trabalho dela pessoal, né, de entender as próprias dores, de se entender, né, de conseguir formar suas bordas, porque parece que ela mesma não tem ainda as bordas, né, da psique dela. E aí entra nesse questionamento, mas será que ela quer adotar? Porque na verdade é como se ela tivesse se adotando para poder finalmente cuidar dela mesma através daquela menina, né? E aí o que que isso me remeteu? Eu tive uma sessão de análise porque eu sempre desejei adotar uma menina, né? E é um desejo assim de anos que eu falo que eu vou adotar uma menina. E aí eu levei para análise, né, um dia, e aí o meu analista falou: tipo, nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Ao contrário, ai, que lindo, você quer adotar, como você é generosa. Rarará. E aí ele vira para mim, interessante, né? Por que será que você quer adotar uma menina? E foi muito engraçado, porque ele lançou e eu olhei na hora, eu mudei a expressão. Eu falei, cara, por que que eu quero adotar? Então, assim, se talvez fosse um desejo genuíno de adotar para ajudar, né? Porque realmente tem muita criança precisando ser adotada, não sei o quê, quero poder dar um lar, dar amor, dar uma nova possibilidade de vida, né? Melhor e tudo mais. Eu não teria, na hora que ele falou, eu não teria parado. E aquilo mexeu comigo, porque eu falei, cara, será que eu quero adotar? E eu quero adotar, assim, eu sempre falo que eu quero adotar adolescente,
né? Acredito. Então, eu fiquei resgatando na minha adolescência, se de repente tem A algo que... carência afetiva que você tinha nessa época, talvez. Exato, entendeu? Então, assim, olha que louco. E é uma coisa que quando você fala por aí, que lindo. Ai, muito bonito adotar. Tem que adotar mesmo, né? Ninguém vai te ajudar, né? Só um analista faz isso. Fazer uma propaganda, só o analista faz isso por você, né? Tipo, porque realmente, assim, foi o único momento que alguém me perguntou, mas por que que você quer adotar? Quem você quer adotar, né? Interessante esse ponto, Mara, que você trouxe da adoção, porque se a gente pensar, né? Quando a gente espera, quando a gente tem um filho, o que a mídia, né, diz? Ai, você vai ver essa criança, você vai se apaixonar, vai transbordar amor e vocês vão passar aqueles momentos juntos. E a gente sabe que não é bem isso que acontece, porque pode ser, assim, é normal que até normal na maioria dos casos que você realmente, né, tem esse sentimento, não sei se na maioria não consigo colocar em percentual, mas nós somos seres que a gente se desenvolve no relacionamento, no convívio. E não é porque você gerou aquele bebezinho que você, quando você olhar para ele, ele nascer, você vai morrer de amores naquele momento. Então, assim, as mães sentem, eu vejo muitas mães se sentindo culpadas, porque a expectativa, né, é uma expectativa tão grande de que vai nascer um ser que vai ser um amor incondicional, aquele amor louco. Quando você vê aquele bebê chorando, você está ali no pós-parto, a gente sabe que tem toda a questão do porpério, não é bem assim. Né? Aquele amor, ele vem o quê? Ele é construído na sua convivência com o bebê. Então, assim, a mãe tem uma expectativa de ser amada, que às vezes é frustrada, porque o bebê de cara, assim, também às vezes tem momentos que o bebê estranha a mãe, e vice-versa, né? E o bebê está esperando ser amado, tem toda aquela questão. E no caso da adoção, a mesma coisa, né? Os pais, quando eles pensam em adotar, a mulher, quando ela pensa em adotar, ela fica imaginando, né, que vai ser aquela, e ela acha que, por ela estar adotando, às vezes, quando chega aquela criança e não vem na hora aquele sentimento, falar, se fosse biológico, talvez eu não tivesse essa dúvida. E não é bem assim, né? Porque esse amor ele é construído, né? Esse amor ele vem depois, né? Ele só cresce, né? Pela minha experiência, ele só cresce cada vez mais e até hoje está crescendo. Eu acho que vai explodir uma hora, mas ele vai crescendo. Então isso é um fator de muita culpa e que às vezes o bebê sente, aí a mãe sente culpa, aí o bebê sente a culpa e aí vai, né? E é uma coisa assim que se fosse esclarecido, né, trazido ali de uma maneira mais leve para a mãe, né, seria para os pais, né, seria algo muito, muito interessante, né, porque ele evitaria essa culpa, o bebê não sentiria essa culpa, né, então, vamos pensar, Mayra, né, lá na gestação, como é que foi, né, qual que era a expectativa daquela mãe em relação à Mayra? A Mayra olhou para a mãe, né, esperando a mãe transbordar de amor, e o que foi que a mãe sentiu? É culpa da mãe? Não, não é culpa da mãe, entende? É toda uma mistura de coisas, uma série de sensações e sentimentos que a gente pode ter, que seria bom se alguém explicasse, né? Seria bom se alguém, até brinquei com você, vamos, né, trabalhar num grupo, né? Você também falou que tem esse desejo, né? Para poder orientar essas mães, né? Sim, e não E é, e assim, eu te falo assim que eu vejo não como orientação, né? Assim, essa palavra orientação às vezes ela me incomoda um pouco também, né? Porque aí é como se a gente soubesse o caminho. não, E a gente não sabe nada, a gente tenta. na verdade, eu acho que nós somos privilegiadas, né, Mônica, assim, porque a partir do momento que a gente acessa esse conhecimento que a gente tem, né, de algumas linhas, e inclusive a psicanálise, né, que querendo ou não nos dão uma borda para segurar, né? Então, assim, imagina né, assim, um furacão, né? A psicanálise e todos os conhecimentos, muitas vezes teóricos, clínicos, eles ajudam a gente a ter onde segurar, né? Para não ser sugada, né? E eu sinto isso. Então, eu tenho, por exemplo, assim, algumas bases, assim, de estudos, até antes da psicanálise. Então, quando meu filho foi para o primeiro momento na minha vida que eu comecei a ter esse novo olhar
para maternidade, para parentalidade, foi quando o meu filho mais velho estudou na Waldorf, né, numa escola Waldorf, que foi assim uma experiência que eu falo, toda criança merece um jardim Waldorf, né? O fundamental, nem todos se adaptam, né? Eu acho que depende realmente do perfil da criança e da família também, mas o jardim Waldorf foi assim disruptivo na nossa família, não foi só para o Rafa, né? Porque realmente foi quando a gente começou a entender todas essas possibilidades, essa coisa de ser mais acolhedor, né? De que cada criança é única, de cada olhar era individualizado, né? O meu filho entrou lá, ele era extremamente agressivo, né? O Rafa, extremamente agressivo, né? Na escola anterior. E lá eles me ensinaram, não, mas isso eu vou trazer em outro episódio, porque é muito legal, né? Foi uma coisa Vale a linda pena essa que questão da educação, das escolas, né? Como estão as e é escolas lindo, hoje? assim, a forma como eles conseguiram lidar com a agressividade, entendeu? E eram crianças que você olhava, você falava, gente, que selvageria, porque elas eram muito mais livres, elas não eram colocadas nas caixinhas. Mas, enfim, então eu acho que, assim, a gente entra nesse lugar, assim, que eu acho importante, esses movimentos de mães que se reúnem em grupos, né, para poderem trocar, né? Então eu acredito mais num lugar de troca, né, com uma moderação, talvez, a gente poderia dizer, né, Exato. do que com orientação, porque isso também é um lugar que eu acho que ele é nocivo, ele tenta ajudar, eu sigo, assim, vários movimentos, né, nesse sentido, e eu sinto que tenta ajudar, mas acaba querendo moldar, entendeu? Sim, Principalmente quando parte de uma só. Por isso que para mim está sendo lindo, né? O movimento, a possibilidade de fazer o Ser Mãe é Freud coletivo. Não ficar só a Mayra falando, né? Porque a Mayra, ela tem uma forma de pensar, ela tem uma forma de educar, ela tem toda uma história que construiu quem ela é como mãe e que muda todos os dias. A Mônica tem outra história completamente diferente, né? E o quanto isso é rico, e o quanto a gente conseguir pegar as pinceladas de coisas que a gente sabe sobre a psicanálise, né? E até mesmo sobre o manejo na clínica, e trazer isso como um lugar assim para as pessoas terem né, uma borda ali para segurar junto com a gente. Né? Então eu acho que é riquíssimo a gente fazer isso para trazer para essa tudo isso que a gente trouxe aqui hoje, né? Trazer para a consciência de cada uma das mães, mas também para tias, avós, né? Para todo mundo que estiver próximo das mães, né? Poder mudar em relação a essas mães, né? Então, assim, eu acho que é isso, né? Você quer falar mais coisa? tem N temas, né? Eu, um pouquinho antes de começar aqui, eu dei uma pesquisada, né? Peguei os nossos queridos psicanalistas aí, os mais famosos, Freud, Lacan, Winnicott, Antonino Ferro, e coloquei lá maternidade e para ver o que dizia de cada um, e foi muito interessante. Porque Lacan traz uma visão sobre o feminino que ultrapassa a maternidade. Eu achei muito interessante, isso é um outro tema bem legal, né? Que é aquilo que você parecido com aquela frase que você colocou lá, que nasce um bebê, só que aí no caso nasce uma mãe. E onde está a mulher? Onde foi parar? Né? E o Uhum. feminino? Isso é muito interessante. De Winnicott, que é o conceito da mãe suficientemente boa, né? Que é algo que você conhece muito melhor do que eu, que também eu acho que vale Sim, a gente falar sobre isso. E uma coisa muito bonita que eu estudei com Antonino Ferro, que também é um psicanalista italiano aí, que esse ainda está vivo, né? Os demais já se foram, que é sobre a Reverie, ou Reverie, né? Que eu nem sei como é que fala direito, eu sei que é em francês. Né, que é a mãe, que é a conexão da mãe com o filho, né, que é a mãe sentir o que o filho sente, principalmente quando ele é bebê, né? Então, isso também são temas, né, que foi me brotando, eu tinha notado isso aqui, e o nosso querido Freud, né, que já vê uma visão um pouco mais ortodoxa, que fala que, que o desejo de ser mãe vem da substituição do desejo de ter o falo, né, que é um pouco mais ortodoxo, mas que vale a gente citar, porque a gente sabe que Freud é o pai da psicanálise, né, e a gente deve muito a ele. Então, assim, são visões, né, que se completam, que vale a pena a gente trazer em outros episódios, né? O feminino, essa questão da mãe suficientemente boa, né? Que é a mãe que consegue trazer os limites para o filho, né? Com
com amor, enfim, várias outras coisas. Exatamente. E esse tema aí que você falou, né, que já está até lá na nossa listinha, né, de nasce uma mãe, nasce um filho, é justamente o próximo tema, né, que a gente vai trazer, falando sobre se gestar, parir, nutrir e entender, né, assim, o quanto essa frase é falha, né? Assim, porque de fato não nasce, não é uma coisa que assim. Eu até fiquei pensando nela, né? Eu vou só para a gente encerrar aqui, que eu fiquei pensando, né? Você já percebeu, né? Minha cabeça não para, né? Eu fiquei pensando, né? Nasce uma mãe, eu fiquei com a frase, né, nasce um filho, nasce uma mãe. Nasce um filho, nasce uma mãe. Aí eu falei, gente, assim, a mãe não nasce, né? Esse é o ponto, né? A mãe não nasce. Na verdade, a mãe é como se ela acontecesse. Acontece uma mãe, né? Ela não nasce, porque é exatamente o ponto do Lacan. Porque o feminino já existe ali, aquele sujeito já existe, né? O que acontece é algo diferente, a mais, né? Então, assim, falar que nasce uma mãe é como se realmente algo novo, tipo, totalmente novo, aparecesse a partir de um filho. E não, né? Porque, na verdade, essa mãe já está se formando antes mesmo de ter um filho, antes mesmo de ficar grávida. Porque na nossa sociedade, muitas vezes, desde criancinha, a menina já é colocada para ser preparada para ser mãe, né? Então, na verdade, essa mãe, quando nasce um filho, ela acontece, ela aparece, ela não nasce, né? Então, Já está lá, né? A gente vê o que sou mãe de menina, e você vai ter essa experiência com a sua menina. talvez, vamos ver. Primeiro eu vou responder a Aquela que você pergunta. vai adotar, né? Aquela que você vai adotar. Primeiro eu vou responder a pergunta do analista. Então, porque é incrível como tem coisas que são, você vê que são natas, sabe? Comparando com o menino, assim, né? De querer brincar com boneca, de pegar a boneca, né? De querer vestir a boneca, de querer cuidar da boneca. Então, é verdade. Ela já está. Eu acho que isso daí deve vir lá da. É Eu bem acho que está envolvido com a questão de hereditariedade. transgeneracionalidade, né? Exatamente. E é uma Não é coisa nem que é hereditário, não é isso, reprogramável. foi errado. É, E é uma coisa que é reprogramável, exatamente. né? Que é justamente mais um dos temas que a gente vai falar com você hoje para participar também, junto comigo com a Cris, que é os meninos, as meninas vestem rosa e os meninos vestem azul, né? Ou seja, é algo que é construído socialmente, vai passando de geração para geração, ninguém se questiona, até que vem os movimentos radicais e faz com que a sociedade comece a pensar, né? E aí as coisas começam a mudar e provavelmente as próximas gerações já não vão ter esse comportamental automático, né? Mas aí é outra conversa. Exatamente. E é isso, Verdade. adorei. Obrigada pela oportunidade. Foi ótimo estar aqui contigo. Acho que tem tanta coisa a mais para falar. Se Mas acho que já acostuma. deu para a gente dar uma iniciada aqui. Como iniciante, a primeira vez não foi tão traumatizante. E eu espero poder agregar realmente, fazer o que Lacan diz, né? Que é transmitir a psicanálise dentro de um viés da vida, né? Do dia a dia, dos assuntos eminentes, que é para que a psicanálise ela possa ser de alguma maneira, né? Um instrumento também, né? Dentro do que a gente vive, né? Para auxiliar a nossa vida e a gente consiga, né? Como psicanalistas, transmitir isso para as pessoas, né? Transmitir que existem caminhos, existem possibilidades e que está tudo bem, né? Que está Exatamente. tudo bem. Se não tá, vai ficar. Exatamente. Se não tá, vai Obrigada, viu, ficar. Mayra, pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade, né? Obrigada pelo Obrigada a aprendizado. você por ter Agradeço. aceitado o desafio. E já falei, vai se acostumando com a cadeirinha aí, tá? Você viu que tem muito assunto, a coisa não para, e quanto mais a gente fala, mais a gente vai ver que vai suscitar novos tópicos. E eu quero pedir aqui para todas ou todos, que eu falo que de vez em quando aparecem uns pais, e eu adoro também para ouvir esses conteúdos, que vocês se sintam à vontade para entrar em contato com a gente, tá? Pedindo temas, trazendo as suas histórias. Se tiver vontade e, né, coragem, venham conversar com a gente.
quiser participar, né? Para participar com a gente mesmo, já viu que é fácil, a Mônica deu conta. Primeira experiência de podcast, mandou bem demais, super à vontade, porque aqui é uma sala de estar, né? Então, assim, a ideia é justamente a gente estar no lugar onde a gente se sente acolhido, né? E isso acho que é fundamental nessa psicanálise contemporânea, né? Esse lugar de acolhimento, esse lugar onde a gente permite que o outro nos atravesse, né? Que a gente permite de fato essa proximidade, sem medo, né? De que chegue perto, tá? Então, mandem mensagens para a gente tem o e-mail sermanhafreud@gmail.com, tem o Instagram @sermanhafreud, tem o YouTube, tem no Spotify o Sermanha Freud, então assim, tem muitos canais para vocês seguirem a gente, para vocês ouvirem, olharem, né? Tudo que a gente está conseguindo colocar de sentidos, né? A gente está colocando, e aí vocês mandam para a gente, se quiserem participar, se tiverem dúvidas, sugestões de temas, tá? E vamos conversando e vamos fazendo crescer, né? Essa corrente desse olhar menos dor, né? Mais amoroso, mais empático. Gratidão por pararem para ouvir a gente, né? Sim. Por estarem até aqui ouvindo a gente. Sim, sim. Espero que tenha agregado, né? Que tenha trazido alguma coisa, algum insight e algum calorzinho no coração, né? Tá acontecendo isso, mas tem um caminho, né? Porque sempre tem, né? E a gente está aqui para ajudar no que for possível, tá bom? É isso. Obrigada, amor. Foi maravilhoso. Obrigada por você estar aqui e nos vemos em próximos episódios. Beijo. Beijo.